O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As primeiras 2 leituras, irmãos e irmãs, nos falam de uma passagem para uma nova terra. Na primeira leitura, terra de Canaã, quando os filhos de Israel, depois de 40 anos vagando pelo deserto, entram na terra prometida, comem os frutos dela, já não mais o maná do deserto. A segunda leitura fala de uma outra peregrinação e de uma outra passagem, da velha criatura para a nova. Em Cristo tudo é novo. Se alguém está em Cristo,
é uma criatura nova, o mundo velho desapareceu. Em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, anunciando a palavra da reconciliação. Então, Cristo quer fazer uma passagem conosco, como Ele também quis fazer uma passagem com aqueles fariseus que condenavam Ele pela atitude de acolhida que Ele tinha com os pecadores. E essa passagem é a passagem para o Pai, para contemplar a relação com o Pai. E Ele coloca dois modelos de dois filhos que não entendem o Pai. E se a gente for refletir um pouco e aplicar para a nossa realidade, a gente vê que também hoje o pai, por assim dizer, tem dois grandes grupos de filhos que igualmente não entendem a Ele. O primeiro grupo é aquele das pessoas que voltaram as costas para Deus, porque consideraram que Deus limita a liberdade do homem. Quantas vezes já foi feito esse discurso, essa filosofia, essa ideologia? Ou se afirma Deus e se esmaga o ser humano, ou se promove o ser humano e se elimina a ideia de Deus. A gente tem os grandes ateus dos 2 últimos séculos, Feuerbach, Nietzsche, Sartre, etc., que vão por esse discurso, um mundo finalmente adulto, um mundo finalmente emancipado, livre. É um mundo que deixa Deus para trás. E nem sequer precisa professar nenhum ateísmo. É simplesmente ignorar Deus. Simplesmente viver como se Deus não existisse. E aqui a gente pode pensar que para nós está muito longe essa realidade, mas talvez não seja assim. Uma vez foi feita uma pesquisa sobre quais são os maiores sonhos, os maiores projetos das pessoas, e depois compararam os sonhos e os projetos de quem não acredita em Deus com os sonhos e os projetos dos cristãos praticantes, dos católicos praticantes. E qual foi o resultado? Os sonhos e os projetos de uns e de outros são exatamente os mesmos. Quer dizer que a diferença entre quem vive sem Deus e quem muitas vezes pratica alguma forma de religião, talvez fique reduzida a que o que não crê em Deus tem 1 hora a mais no domingo para ver coisas inúteis na TV, ou no celular, ou no computador, ou onde seja. Tá? Então, esse primeiro filho é isso, ele toma a herança do pai, como as ideologias tomaram a herança do cristianismo e disseram: queremos os valores cristãos, a fraternidade universal, todos os homens são iguais, né? A grande novidade que o cristianismo trouxe para o mundo da ética, né? Queremos tomar isso, né? Isso está bem. Não precisamos acreditar na Santíssima Trindade para declarar que todos são iguais perante a lei, e todos têm a mesma dignidade, os mesmos direitos. Vamos ficar então com os valores cristãos, mas sem Cristo e principalmente sem Deus.
Vamos deixar Deus para a crença individual de cada um, que é livre para crer ou não, e vamos manter os grandes valores. Tá? Então, é um pouco a ideia do filho pródigo. Eu fico com as riquezas do pai, eu fico com o dinheiro do pai, eu fico com a herança dele. Tá? Eu não preciso matar o pai para ficar com a herança. Eu deixo ele vivo, mas eu pego a herança dele e vou para longe dele, que é como se ele tivesse morrido. Então esse é o primeiro grupo, irmãos e irmãs, né, do mundo que é chamado o mundo secularizado, né, ou seja, reduzido às coisas deste mundo, dessa vida. Depois a gente tem o segundo grupo dos religiosos, as pessoas que professam uma fé religiosa. Essas pessoas são representadas na parábola pelo irmão mais velho, que é aquele que também não está na casa do pai. Se vocês prestarem atenção na parábola, ele está no campo. O que ele está fazendo no campo e não na casa paterna? Ele está servindo. Quando ele quer saber o que está acontecendo na casa, para quem que ele pergunta? Pergunta para um dos criados, não pergunta para o pai. O pai para ele é praticamente um estranho. E quando ele se dirige ao pai, ele não chama de pai. Até o filho mais novo, com todo o seu rebuliço, acaba chamando, né, o seu pai de pai. Esse aqui nem sequer diz o nome dele, nem sequer se dirige, entra num discurso sem apresentações. Eu trabalho para ti há tantos anos, a linguagem de empregado, e tu não me deste nem um cabrito para celebrar com os meus amigos. Depois vem esse teu filho que esbanja tudo e você dá um novilho gordo. Aqui existe no fundo desse discurso quase que uma inveja do filho mais novo, tá? Que é uma coisa até comum nas famílias, né? Os filhos mais velhos geralmente são os mais responsáveis, porque os pais eram marinheiros de primeira viagem quando tiveram um filho mais velho e trataram ele talvez com mais rigidez, com mais dureza. E o filho mais novo é aquele que o pai já virou, os pais viraram quase avós dele, então deixam ele fazer tudo o que quiser. E o filho mais novo meio que se sente o gênio da casa, assim, o iluminado, o especial, né? Se sente... E aí começam essas relações entre irmãos, de os mais velhos ficarem com raiva dos mais novos, como o tratamento não foi o mesmo. Eu fui tratado com dureza e esse mais novo é mimado. E existe um rancor lá no fundo que diz assim: eu também gostaria de ter a mesma liberdade. Eu também gostaria de um dia jogar tudo para cima e ir embora e esbanjar o dinheiro, mas eu não posso, porque não foi assim que eu sou criado. Fui condicionado como um escravo, como alguém preso, que não pode fazer o que quer. Vejam, irmãos e irmãs, que esse irmão mais velho, que representa o mundo religioso, por quê? Porque é aquele mundo que espera uma troca de Deus, que serve a Deus, mas sempre esperando que Ele abençoe a minha vida, que Ele, em troca do meu serviço religioso, me recompense com os bens para a minha vida, me dê saúde, me dê prosperidade, me dê vida longa, etc. Ou como a gente tem escutado nessa linguagem da teologia da prosperidade, que acabou entrando também no mundo católico, né?
Que o Senhor me dê vitórias, né? As vitórias na minha vida, né? Que são daquela linguagem que Deus está a serviço do meu bem-estar, da minha vida acomodada, etc., né? Que é típico da mentalidade religiosa. E, irmãos e irmãs, nenhum dos dois conhece o Pai. Se a gente prestar atenção nessa parábola, a gente não vê a conversão de nenhum dos dois. O filho mais novo, o discurso que ele prepara para o pai não é um discurso de um verdadeiro arrependimento. É uma estratégia para ele conseguir comida. Pelo contrário, ele volta para a casa do pai com a certeza que o pai está furioso com ele e que ele vai usar a fúria do pai a favor dele. Vai dizer: então tá bom, certo, estamos de acordo, não sou mais teu filho. Mas então, para você se vingar, para a tua vingança ser plena, me trata como um empregado, porque ele sabia que os empregados o pai tratava bem, dava comida para eles. Ele voltou não porque se arrependeu, não porque amava o pai, ele voltou porque estava com a barriga vazia e queria uma comida que davam para os porcos, mas não davam para ele. É com esse espírito que ele vai. Por isso, tanto um quanto o outro, o pai tem que sair da casa e ir ao encontro deles. Quando estava longe, o pai saiu correndo ao encontro. Aí o filho, o mais velho, não quer entrar na festa e o pai sai correndo ao encontro dele também. É sempre o pai que tem que sair, porque ambos estão distantes, nenhum dos dois entendeu o coração do pai. O filho mais novo não entendeu que o grande tesouro para o pai é ele, não é as riquezas que ele gastou. Ele é o tesouro. Tanto é que Jesus conta essa parábola depois de contar a parábola da moeda perdida, né? Da mulher que perde uma moeda e fica varrendo a casa até encontrar e depois fica feliz porque achou a moeda, né? Então, o grande tesouro do pai é esse filho que ele ama. E por isso ele cobre o filho de beijos, por isso ele dá o anel que era usado como carimbo, né, como senha de banco, para ele ter de novo acesso a todos os bens. E esse irmão mais velho, não aparece ele entrando na festa, não aparece ele se convencendo das palavras do pai. Jesus termina a parábola interrompida, porque ele sabe que o final dessa história é cada um de nós que tem que escrever no seu coração: eu estou disposto a entrar na festa desse pai que nos ama independentemente daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Eu estou disposto a entrar nessa festa, nesse banquete. E justamente, irmãos e irmãs, aqui é o banquete do reino, é o banquete que a gente experimenta de forma antecipada no sacramento da Eucaristia. É esse o banquete. Aí a gente diz assim, nós todos daqui a pouco vamos escutar: felizes os convidados para o banquete. Mas você saiba, você está entrando num banquete de um pai que ama, e que ama dessa forma ilógica, que não corresponde à nossa justiça, porque o verdadeiro tesouro para ele somos nós. E por isso, irmãos e irmãs, o único jeito de entender o coração desse pai é entrando em comunhão com o terceiro filho, que não aparece nessa parábola. Quem é o terceiro filho? É Jesus Cristo. Só Jesus é capaz de entender o coração do pai.
E é só entrando em comunhão com Ele que a gente começa a descobrir as riquezas do tesouro do coração desse Pai e somos capazes de chamar Ele Pai Nosso. Por isso, o rito da comunhão começa com essa oração: Pai Nosso, não Pai meu. Como pensavam talvez aqueles dois filhos, mas Pai Nosso, porque a gente só pode ver o nosso próximo como irmão se a gente entende o coração desse Pai. Senão é impossível. Senão eu vou ver o outro sempre como aquele que foi melhor que eu, aquele que se comporta pior e recebe melhor, aquele que é meu adversário, seja no campo político, seja no campo das ideias, seja no campo do que for, aquele contra o qual eu devo me proteger, eu devo desconfiar, eu devo ficar sempre olhando com maus olhos para os bens que ele recebe, nunca como irmão, porque por mais que o mundo fale de uma fraternidade universal, não existe essa fraternidade sem a paternidade. E o único que tem acesso ao coração do Pai é o Filho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser nos revelar. Nessa Eucaristia, Jesus nos revela o coração do Pai. Nós entramos em comunhão com Ele e somos capazes de chamar a Deus o nosso Pai. E essa é a palavra da reconciliação. É com esse Pai que a gente deve se reconciliar. É com esse que não é mais alguém que a gente olha como simples criatura e vê nele o relojoeiro, o arquiteto do universo e tantos outros nomes que as filosofias e as ideologias deram para ele, mas sim com aquele nome, Abá, Pai, meu paizinho amoroso, meu paizinho cheio de misericórdia. Que a Sagrada Comunhão nos leve, irmãos e irmãs, em Cristo, a ter acesso a esse coração de amor e de misericórdia infinita do nosso Pai do céu.